Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Recentemente teve a parada do arco-íris, do pessoalzinho do amor, e após a fala dessa mãe, que fala sobre o seu filho, que é adolescente, e que ela diz que é mãe de uma criança trans, tá? De um adolescente trans. Isso mesmo. Isso teve uma grande repercussão, no qual Léo Áquila vem nas redes sociais e também JA trazer os seus depoimentos dizendo que eram trans e mesmo assim já estavam dentro da igreja. E quem vem refutar é o pastor Marco Feliciano. Em cima da tribuna, ele vai declarar que é inadmissível uma mãe pegar uma criança, trazer para o lado de fora, na qual tem muita gente seminua mostrando as suas partes íntimas. E você vai assistir esse vídeo juntamente comigo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com a oportunidade de renda extra, tá? De forma honesta, pelo seu próprio celular e de dentro da sua casa. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Acho que é extremamente importante, é um posicionamento político da sociedade e é extremamente relevante para a existência dele continuar. É um direito! Os nossos filhos só precisam de respeito! Eu sou uma mulher e eu não virei nada, eu nasci assim. Desde que eu sou criança, com 6 anos de idade, eu falei para minha mãe, eu quero uma boneca, eu sou uma menina. Claro que a sociedade, a família, o contexto que eu estava inserida fez com que todo mundo acreditasse que eu é que estava meio louca, né? Mas não. O tempo passou, eu cresci, nem toda surra do mundo adiantou, nem toda tentativa de religião, de reversão, de cura gay, nada disso adiantou pelo que vocês estão vendo, né? Porque olha onde eu cheguei, muito convicta de que sou essa pessoa trans desde que eu nasci. Se eu sei que eu sou assim desde que eu nasci, o que eu era quando eu era criança mesmo? Uma criança sem acolhimento, sem terapia, sem ajuda, sem apoio, sem amor, a não ser da minha mãe. E aí essa criança cresceu completamente o quê? Desajustada. Desajustada. Por quê? Porque não tinha apoio. Quando vocês falam deixem as nossas crianças em paz, não é da paz das crianças que vocês estão falando. Criança LGBT não tem paz. Vocês querem falar da paz de vocês. Vocês querem falar deste lugar de conforto que vocês não querem sair para não lidar com essa questão que para vocês é complexa. E sabe por que é complexa? Porque vocês não sabem como lidar com isso, porque vocês não sabem o que é sentir na pele. E o que você não pode provar, você também não pode desaprovar. Então vamos fazer um acordo? Que tal apenas respeitar quando a gente diz que criança existe? Isso nos recorda quando em uma certa época JA comentou algo sobre isso, dizendo também ter nascido assim, onde ele cantava nas igrejas mas dizia ser uma criança viada. Eu quero deixar claro que eu sempre fui uma criança viada, mas uma criança viada que cresceu na igreja, meu amor. Tem uma história muito além do que vocês possam imaginar. Eu me lembro de um dia que eu estava em casa com os meus amigos e a gente resolveu fugir, porque eu tinha uma agenda, tinha que cantar na igreja, e eu não queria cantar na igreja naquele dia. Então a gente reuniu as nossas coisas, fugiu, foi pro meio do mato. Quando eu olho pro lado, está a minha mãe toda vestida pro culto, com meu irmão e manda, Alisson, que é o nome do meu irmão, vai lá e pega o Jota. Quando eu vejo, tá meu irmão entrando no meio do mato pra me pegar, me pega pelo braço, me bota no carro, e se eu estou vivo hoje, Popline, é porque eu cantei na igreja. Agora, após tacarem os pequenos na parada do arco-íris, quem vem confrontar na Câmara dos Deputados é o pastor Marco Feliciano pedindo para deixar as crianças em paz. A coisa está preta mesmo, crente ligado. Senhor presidente, causa-me muito espanto saber que no nosso país existem pessoas, adultos, que gostam de se aventurar nos seus pensamentos, nos seus devaneios, que têm as suas preferências, sejam elas de que área for. Um adulto que pensa em se automular sexualmente falando, para se transformar em outro ser, é um problema dele, porque ele é um adulto. Um adulto resolver escolher, tendo a sua opção, ou aquilo que a ciência chama de fenômeno comportamental, é um problema dele. Agora, quando esse mesmo adulto arrasta para o meio da rua, para uma manifestação, no mínimo estranha, levando crianças inocentes, crianças que são expostas ao ridículo, expostas à vulgaridade, expostas à sexualidade
precocemente falando, senhor presidente, isso chega a doer os ouvidos e a mente, e por que não dizer o coração de quem pensa sobre isso. O Código Penal, artigo 247, no seu inciso 2, fala que nenhuma criança pode ser exposta a esse tipo de coisa. Eu fico imaginando o que o Ministério Público pensa sobre isso. Eu fico imaginando o que é que os pais e as mães brasileiras pensam sobre isso. Eu fico imaginando por que as pessoas se calam diante de uma atrocidade como essa. Quando crianças são colocadas, por exemplo, usando uniforme para marchar em 7 de setembro, o outro lado ali à esquerda bem diz que isso é alienação. Quando crianças são colocadas, como aconteceu na porta dos quartéis, antes do 8 de janeiro, diziam que isso era alienação e não podia estar. Agora, crianças são colocadas no meio da rua, diante de pessoas que andam seminuas, com seu sexo aparecendo, algumas praticando sexo ao ar livre. Isso é normal? É uma naturalidade? Onde é que nós vamos parar? Veja que eu estou comedindo aqui, medindo as minhas palavras, para não tomar mais um processo, porque eu já tenho processo por causa de outras reuniões parecidas com essa, que eu fiz nessa mesma tribuna um desabafo e fiz aqui uma denúncia. Imagine o senhor que o Ministério Público de São Paulo inverteu o processo e me condenou por ter usado essa tribuna falando que aquilo que aconteceu não é uma naturalidade e também não pode ser chamado de normalidade. Estou chamando aqui de fenômeno de comportamento. Então, aos adultos, por favor, façam o que vocês quiserem, o que acharem bem quiserem do seu pensamento, do seu corpo, esse fenômeno sexual, esse fenômeno comportamental. Mas, por favor, poupe nossas crianças, poupe os nossos filhos, deixem as nossas crianças em paz. Jesus Cristo, quando passou por aqui, disse que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Se nós não protegemos as nossas crianças, da sua inocência, momento em que a sua mente está sendo formada, em que o seu cérebro está sendo construído, o que teremos no futuro? Então fica aqui essa reflexão. Gostaria muito que o senhor colocasse esse meu pequeno discurso nos órgãos de divulgação da casa, e para que os brasileiros coloquem um pouquinho mais a sua mão na consciência, e vamos pensar um pouquinho mais as nossas crianças. Ao adulto é um problema dele, mas as nossas crianças devem e precisam ser protegidas. Que o Ministério Público tome conhecimento desse fato. Há um grupo de deputados, inclusive da oposição, que vão entrar com um documento sobre isso. Queremos saber se o Código Penal, no artigo 247, inciso 2, foi ou não ferido. Se foi ferido, quem é que vai pagar essa conta, senhor presidente? Muito obrigado. Porém, surge Léo Áquila mais uma vez confrontando o pastor Feliciano, dizendo para ele aguardar que estão chegando com reforços. Eis que se apresenta mais um dia de lutar, gente. Essa vida tá sendo uma luta, né? Pai amado. Tava vendo um vídeo do Marco Feliciano, tentando proibir de novo esse texto, de novo essa fala, tentando proibir que crianças participem da parada LGBT, porque diz que é um lugar de promiscuidade. Talvez ele nunca tenha ido pra ver de perto, né? Agora eu tava pensando também, por que ele não proíbe crianças de participar do carnaval? Porque as mesmas pessoas que estão concordando com ele são as mesmas pessoas que levam suas crianças no carnaval com um monte de vulgaridade, drogas, maconha, mulher pelada, que é uma expressão da pessoa, né? Agora, então vamos proibir. Ai, Marquinhos, Felicianinho, tô chegando para dar reforço, tá? Esquenta não. E aí, crente ligado, que será que vem pela frente? O que Léo Áquila quis dizer com essas palavras diretamente a Marco Feliciano? Vale lembrar que um próprio do outro lado vai dizer que não concorda em enfiar crianças neste meio. É um absurdo mesmo, dá só uma olhada aí. Criança trans não existe. Eu sou uma mulher trans e agora eu vou hablar. Vocês têm a capacidade de compreender o que aconteceu hoje na parada do orgulho LGBT na Avenida Paulista? Que é uma verdadeira hipocrisia, né? Porque ali acontece promiscuidade, nudez, prostituição, uso de drogas, pessoas seminuas, tudo acontecendo naquele meio. E ainda por cima, existe a marcha de criança trans, existe. Pelo amor de Deus, que hipocrisia e falta de respeito com nossas crianças é essa? Eu sou uma travesti, eu bato no peito e eu falo, mas isso é totalmente uma falta de respeito com nossas crianças. Eu acho engraçado, né? Porque uma criança não pode responder pelos seus crimes. Uma criança não pode participar, provavelmente, futuramente, numa escola cívico-militar. E escola cívico-militar não pode, né? Mas criança trans existe? Ah, pelo amor de Deus, que barbaridade é essa? Criança tem que ser criança. E os pais têm que respeitar as crianças, os pais têm que orientar os seus filhos, têm que cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, e não permita que isso aconteça com as suas crianças. Não podemos permitir que isso aconteça. Que barbaridade é essa na Avenida Paulista, onde acontece de tudo? Eu não sei nem que orgulho essas pessoas dizem lutar tanto. Não sei que orgulho é esse eles dizem lutar. Falam que o país é o que mais tira a vida de LGBT, mas tem a liberdade de ir pra Avenida Paulista. Olha a porção de LGBT que foi pra lá. Que hipocrisia é essa?
né? São pessoas que não sabem entrar e sair de qualquer lugar, são pessoas que não se respeitam, e não respeita quem pensa diferente, mas quer falar em respeito em democracia, são pessoas que são extremamente LGBTfóbicas, e isso eu falo porque existe LGBTs de direito e nós somos massacrados, sofremos preconceito todo santo dia por esses LGBTs que dizem estar lá lutando por respeito. Dizem estar lá lutando por respeito, seminu, né, praticando pornografia, prostituição, uso de drogas e dentre outras coisas horríveis. Horríveis. Mas quer ter o direito de criança estar participando ali. É uma falta de vergonha. E isso é inadmissível. Eu espero que aconteça alguma coisa para que isso não venha continuar acontecendo. Criança trans não existe. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser muito bem educada. Após os 18, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Agora, criança tem que ser criança e nós temos que respeitar as nossas crianças. Então é isso que eu tenho pra dizer. Eu estou indignada e horrorizada com todas as cenas que eu vi hoje com crianças na Avenida Paulista, naquele meio. Criança tem que ser criança. Protejam as suas crianças. Quer ser alguma coisa, seja maior dos 18, é dono da sua própria vida, mas não mexa com as nossas crianças. É só isso que eu tenho pra dizer. Só isso. Graças a Deus eu me desvinculei desse movimento que adora se ridicularizar, que adora ser hipócrita. Graças a Deus. E é isso, proteja as suas crianças. Cara, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá pra conhecer o Thiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Thiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até 5, 6, 7 horas da noite. Horário de verão, cara, era eu chegava na obra, que tava claro, às 6 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Você ter suas filhas aí, cara, querendo comer e sem poder comer. Ai, cara. Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água pra comer, cara. Então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida. Eu continuava, cara. Trabalhava, ganhava R$100 o dia inteiro, pra às vezes só pagar as contas. Não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão pra comer, cara. É doído. E nisso, eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu tô faturando aí mais de R$15 mil por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho, através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu. Graças a Deus, cara, que eu já sou um pai de 40 anos com 2 filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e é o Thiago Gomes.